Olá, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo ao Não Apenas Histórias, e o vídeo de hoje é um publi editorial. E nele nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro O Estranho Circo do Senhor Normal, escrito pelo João Pedro Patrício. Uma pessoa atacada pelas ineficiências humanas não consegue tratar dos ineficientes de maneira normal. Eu até tentei ajudar esse rapaz que virou minha moradia, mas ainda assim ele foi um tanto rude com os pacientes. A amargura, o rancor, o desequilíbrio, a ingratidão, a rigidez, a solidão e a normalidade. Esses são os meus inimigos. Passei um tempo com cada um deles, tentando entendê-los, e contarei suas histórias. Prometo não me intrometer e peço desculpas por nomear as pessoas de maneira tão esquisita. Além disso, perdoem a minha repetição do termo "acontece que" durante os relatos. É que eu gosto de coisas que acontecem. Esse trecho está no prólogo, ou seja, no início do romance, e eu achei ele incrível, porque ele me capturou de uma forma mágica, literalmente mágica, para me fazer acompanhar a história. Sinteticamente, O Estranho Circo do Senhor Normal vai falar sobre o normal. Uma pessoa bastante normal, que atrai outras pessoas para sua terapia no circo terapêutico Sorriso Frouxo. A gente tem, além do normal, personagens como a rancorosa, a rígida, o amargo, o bambo e a solitária. Eles fazem parte da trupe desse circo. A história se dá por meio de capítulos, e os capítulos são alternados entre contar a história desses personagens e a história do normal. E quando conta a história do normal, o passado dele é revelado e escancarado. A história desse personagem, ela é construída e lapidada pela história das pessoas que passaram por ele e por aquilo que ele fez a essas pessoas, tanto no passado quanto no presente. Essa escolha de construir o personagem aos pouquinhos, em cada capítulo, faz com que a gente se sinta muito mais próximo do protagonista e ao mesmo tempo faz com que a gente consiga entender do porquê que determinadas atitudes foram tomadas. Então nós temos uma visão ampla de como está funcionando aquela psicologia dos personagens, e isso é mágico, porque aí a gente consegue ter realmente uma visão um pouco mais clara do que está acontecendo. Assim a gente vai percebendo aos pouquinhos o contorno da narrativa. E é difícil dar uma sinopse do livro, porque como cada pecinha que a gente encaixa depende da outra que já foi encaixada anteriormente, depende da que será encaixada, eu posso estragar a experiência de leitura falando muito sobre o enredo. Até porque o gostoso desse livro é ir sem saber muita coisa e aproveitar a atmosfera que foi construída, porque é um dos pontos principais da obra. O Antônio Cândido, que é um crítico literário muito importante no Brasil, ele fala sobre personagens redondos e personagens planos. No livro do João, a gente consegue perceber que os personagens todos eles são construídos aos poucos, e esses personagens eles têm muitas faces e têm atitudes dentro da psicologia deles que são bastante complexas, e isso que caracteriza um personagem redondo, porque ele não tem uma única face, né? Porque, afinal de contas, um círculo não tem faces, né? Então ele não é um planisfério que está tudo ali jogado e que não evolui. Um personagem bem construído é como a gente vê no livro do João. Um personagem que, conforme as consequências, com as atitudes que ele toma, ele vai se moldando e no final ele é completamente diferente do que ele era no começo. E aí vem uma coisa que me chama muita atenção no livro do João, que é a alegoria. O circo em si, ele é uma metáfora de muitos sentimentos que nós temos como seres humanos. Cada um dos componentes da trupe, a solitária, a rancorosa, o bambo, eles representam sentimentos que todo mundo tem, e eles também demonstram como nós somos capazes de transformar um sentimento, que é algo passageiro, em uma condição. O que o autor faz é mostrar que os sentimentos não são uma condição. Cada integrante da trupe, cada personagem, né, ou seja, cada sentimento, eles não são imutáveis, eles podem ser construídos e destituídos da importância que eles têm. Mas é no circo que eles descobrem isso, eles conseguem mudar e conseguem encontrar em si mesmos essa
mutabilidade dos sentimentos. Eu escolhi alguns trechos para ler para vocês que vão dar um pouquinho dessa ideia. Quando uma pessoa guarda rancor, o apego pelas boas partes da memória não a deixa jogá-las ou queimá-las, apenas a obriga a remoer o passado maquiado. Essas pessoas geralmente acham que olham os espelhos mais limpos do mundo, quando na verdade elas mesmas sujam os espelhos com suas percepções que distorcem. Rígida passou a vida quase inteira buscando aprovação, tanto dos outros quanto de si mesma, mas esqueceu que muitas vezes essa aprovação cria prisões. E esses foram os 3 trechos que eu escolhi. Tiveram muitos outros que eu marquei, eu não vou ler todos, óbvio, mas eu acho que o autor soube colocar esses trechos na hora certa, porque a partir deles você nota que tinha uma maturidade por trás da escrita e que fechava um ciclo da história para que ela pudesse continuar, e eu achei isso fantástico. Na verdade, pensando bem, eu acho que esse foi o primeiro publi-editorial que eu faço e que eu não tenho absolutamente nenhuma crítica negativa a fazer. E, sendo extremamente sincero, eu acho que a história me cativou, a escrita do autor também foi muito importante para isso, as ilustrações que estão nessa obra e principalmente a construção da narrativa, porque ela não é linear, não é? O autor ele mergulha nos passados distante e recente e no presente com bastante cuidado. Aliás, toda a obra, todo o livro do João é muito cuidadoso. A gente pode perceber até pelas ilustrações. Mas, claro, é importante prestar atenção, porque às vezes você está no presente, aí te joga para o passado, mas tem um passado que ainda é mais anterior. Então, o João ele brinca muito bem com essa construção da narrativa e ele soube muito bem como fazer isso. Porque ele construiu a história, depois ele bagunçou e mesmo assim é possível entender. Eu acredito que eu não teria capacidade nenhuma, porque eu ia fazer as pessoas ficarem perdidas e eu iria me perder completamente na escrita. Mas isso me chamou muito a atenção, porque foi muito bem construído o livro. E a atmosfera que o João criou, ela é muito imaginativa. De fato, ele conseguiu passar aquela atmosfera do circo, aquela aura circense, até onírica ele conseguiu colocar dentro do livro. E eu achei isso fantástico, porque quando a gente vai no circo, pelo menos quando nós somos pequenos, tem toda uma instituição, tem todo um sentimento por trás, que são os palhaços, são os acrobatas, é o mágico, é o apresentador, tem um cheiro diferente, tem comida diferente. Então a atmosfera circense ela é muito rica, você consegue explorar diversos sentimentos nela e diversas camadas da psicologia humana. E o João conseguiu fazer isso muito bem, trabalhando as crises que as pessoas têm, o medo que elas enfrentam e toda a imaginação que um circo proporciona. E para encerrar, eu escolhi um trecho bem no finalzinho do livro que ele fala um pouquinho sobre magia. Olha só como ele é bacana. Afinal, não existe maior ilusão do que não acreditar em magia. A magia é provocada pelo sorriso e pelo choro, pela alegria e pela tristeza, pela expressão. A magia funciona assim mesmo. Uma coisa aparentemente sem sentido é criada, mas na verdade tem todo o sentido do mundo que um dia é revelado. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do livro do João, eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon para que vocês possam fazer a compra. É e-book, é barato e é um livro incrível. Eu super indico. E não é porque eu estou fazendo divulgação, não. É porque realmente a história é muito, muito, muito bacana. E o João é muito novo. Ele realmente é um ser humano novo e ele escreveu uma obra que é muito complexa. Eu não seria capaz nunca na vida de escrever esse livro, mas ele escreve muito bem, então isso me deixou perplexo quando eu li, mas muito feliz no resultado final. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar aquele sininho do lado do botão de inscrições para que vocês não percam nenhuma atualização do canal. Não se esqueçam também de curtir esse vídeo e de divulgar o canal para as pessoas que também gostam de falar sobre livros. Era isso, um beijo grande e até a próxima. Tchau!